Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. E hoje eu estou aqui com o nosso professor Bruno, ele que deu aula de Ministério Esportivo essa semana. E para começar, professor, eu queria que você se apresentasse e também falasse um pouco para a gente como você veio parar aqui no CT dando aula para a gente. Então, eu sou Bruno Madeira, capelão esportivo da Convenção Batista Fluminense, missionário da minha igreja, Primeira Igreja Batista em São Gonçalo. É um prazer estar falando com vocês. Eu vim parar aqui no CT+. Em abril nós fizemos uma conferência missionária e o Maia foi lá ministrar para a gente. Nessa conferência missionária nós trouxemos várias agências, não só batistas, mas de várias denominações interdenominacionais, e a Missão Mais já tinha feito exposições em instante e nós conseguimos levar o Maia, que foi um tempo muito precioso. A Júlia, uma jovem lá da igreja, veio para o Imersão aqui, gostou muito, e lá o Maia fez o convite para usar o esporte, né, e junto com a minha esposa no desenvolvimento comunitário, da gente estar trabalhando essas duas disciplinas com a turma. E a aula foi muito boa para a gente que estava achando no início que seria apenas uma aula para falar um pouco sobre esporte. A gente viu que realmente é um ministério esportivo e como a gente fazendo isso de uma forma muito intencional, as coisas dão certo, né? Para vocês entenderem, a gente teve aula durante essa semana, aulas práticas e teóricas, e na quinta-feira a gente foi para uma escola aqui em Colombo para desenvolver tudo aquilo que a gente aprendeu em sala de aula e foi um momento muito bom. Você quer falar um pouquinho sobre esse dia? Pode ser. Nós tivemos nessa escola, né, Cristóvão Colombo, né, e tinham 100 crianças nessa atividade, uma das atividades mais conhecidas do Ministério Esportivo, que se chama Kids Games, que são jogos cooperativos compartilhando princípios e valores. Nós tivemos uma entrada não confessional nessa escola, então nós aproveitamos o gancho de Setembro Amarelo para falar de valorização à vida, e depois a gente trabalhou essa questão da intencionalidade, compartilhando a palavra de Deus para todas aquelas crianças. Então foi um tempo muito especial porque os alunos aprenderam aqui a teoria, os conceitos, como compartilhar a partir de brincadeiras o Evangelho, e foi muito especial ver acontecendo e o desenvolvimento dos alunos aqui do CT+. Falando um pouco sobre a matéria, professor, eu queria que você contasse um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo como é que essa matéria funciona na prática e por que ela é essencial para a gente que está em formação como missionário. Então, o esporte é uma ferramenta de entrada no campo missionário. Então, a gente vai ver que alguns países que são fechados ao Evangelho, quando chega alguém com jiu-jitsu brasileiro, com futebol, uma camisa amarela, isso já abre muitas portas. Só que ainda nas nossas igrejas a gente olha o esporte como entretenimento. Então a gente vai para um retiro de nossa igreja, é uma tristeza de testemunho. Os esportes que a gente acaba oferecendo é um esporte que não tem intencionalidade, e uma das nossas lutas é formar ministérios esportivos nas igrejas locais para que as igrejas envie missionários para o campo. Então a igreja é quem envia. Nós temos aí algumas agências que têm trabalhado com esporte, mas os missionários dessas agências, eles vêm das igrejas locais, então o nosso trabalho é inculcar que dentro do esporte a gente pode estar ministrando em tempo e fora de tempo, como o livro de Deuteronômio fala, que é no deitar, no levantar, nos umbrais da porta. A gente precisa, em tempo e fora de tempo, ministrar. A gente está num país livre, então a gente pode fazer isso aqui, treinar pessoas para, nos países que não tem essa liberdade religiosa, fazer de forma não confessional, e isso foi uma coisa que também a gente treinou aqui um pouco. Isso, e foi muito interessante para a gente, né? Porque a gente fez algumas brincadeiras, algumas dinâmicas, e a gente também treinou sendo confessional ou não. Pela sua experiência, né? Como é que tem sido a adesão? Como é que as pessoas nas escolas, né, as crianças, ou então mesmo até a parte da diretoria, a pedagogia, né,
essa parte pedagógica, como que eles têm recebido o evangelho de uma forma prática? Então, se a gente já chega na escola falando que vai fazer um evangelismo, a gente vai encontrar inúmeras barreiras, né? Principalmente nas escolas públicas. Então, com o trabalho social, o trabalho não confessional, então, o exemplo aqui em Colombo, nós chegamos com essa proposta de fazer brincadeiras para as crianças, com Setembro Amarelo, trabalhar essa dinâmica, e no final a diretora já estava falando assim, ó, vocês voltem quando quiser, eu quero ser voluntária, vou aposentar ano que vem, quero ser voluntária no projeto. Assim como os discípulos, eles caem na graça. Sim. Então, a gente tem uma frase que a gente usa, inclusive, numa das nossas camisas, é que o confessional limita. Então, se eu chegar, por exemplo, em qualquer lugar, dizendo que eu sou missionário da Convenção Batista Fluminense, no ambiente religioso, isso pode me abrir portas, mas na sociedade ali, em alguns cenários, como clubes que eu tenho contato, escolas, universidades, isso, na verdade, fecha portas. Mas quando eu chego como professor de educação física, como eu chego como presidente de uma organização social, isso traz uma abertura e ali eu preciso ser. Então, não adianta a gente só falar, mas a gente precisa ser, e nos foi dado todo o poder e autoridade para que a gente seja testemunha, no meu caso, em São Gonçalo, até os confins da terra. E isso é maravilhoso porque a gente começa a ver tudo na prática, né? A gente não precisa fingir ser alguma coisa, a gente precisa ser alguma coisa, entendendo que também que convence cada criança, cada professor vai ser o Espírito Santo. Sim. E é importante também falar um pouco sobre a questão de não ser confessional, porque isso não significa que a nossa base não seja o Evangelho. Porque pelo que a gente fez aqui, a gente entendeu que a gente não está falando, né, de Jesus em todas as brincadeiras, mas toda a nossa base, toda a nossa dinâmica, todas as atividades que foram feitas tinham princípios cristãos, né? Então isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que a gente precisa vir com o pé na porta. Sim. E a gente viu que não é isso. Tem uma frase dos atletas de Cristo que eu gosto muito, que fala que aquilo que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. Então a gente precisa ser, né? A gente tem muita gente fazendo e a gente tem pouca gente sendo. E o nosso chamado é para ser pescadores de homens, e o Senhor chama os pescadores para serem pescadores de homens. E aí ele usa essa linguagem, e a gente entende que o esporte é uma linguagem universal, e a gente, usando a linguagem do esporte, a gente pode conectar as pessoas, porque se a gente chega já falando no nosso crentez, a gente já está tão acostumado nas nossas igrejas, nas nossas bolhas, falar só paz do Senhor, irmão, regozijai-vos, tudo isso, mas isso não conecta. Então a gente está acostumado a trabalhar em comunidades no Rio de Janeiro, que se você não conseguir falar na linguagem do adolescente, você não consegue se comunicar. Então a gente precisa comunicar. O esporte, ele vai conectar as pessoas, mas é o Evangelho que divide juntas e medulas, pensamentos e intenções, e que transforma vidas, né? Muito bom. E como os princípios dessa disciplina pode transformar a nossa vida sendo jovem e sendo missionário? Então, a gente, com o esporte, a gente vai buscar relacionamento. Então, para o jovem missionário, né, eu fiquei muito feliz aqui de conhecer os alunos do CT, muito jovens, né? Assim, uma galera muito nova e com muita vontade de servir ao Senhor. E às vezes a gente tem isso, mas não está conectando com a comunidade, né? Então, às vezes o esporte, mesmo que você não seja um praticante, alguém que estudou educação física, você pode usar isso, né, como brincadeiras para conectar pessoas e a partir dali inculcar princípios bíblicos, né? E o que eu posso dizer que esses valores podem trazer para o jovem missionário é olhar com um olhar de Paulo para os jogos istmicos, né? Ele vê que todos correm no estádio, mas só um ganha o prêmio, ele se apropria do que está acontecendo na comunidade para falar na linguagem da comunidade. Então, todo missionário ele precisa
ter essa questão cultural, saber aonde ele está inserido. E aí, dentro do esporte, tem várias tribos e uma bola quebra barreira linguística. Ou um tatame, qualquer esporte pode quebrar essas barreiras e ser um grande instrumento para um jovem missionário desenvolver um trabalho. Muito bom. E não sei se você chegou a falar dos seus anos de experiência, né? Mas durante todo esse processo, né, que você já viveu, né, dentro da sua profissão, dentro do seu ministério, eu queria que você destacasse uma experiência que mais te marcou. Ótimo. Eu não sei a que mais me marcou, né? Mas a gente tem mais de 20 anos com o esporte, né? E alguns testemunhos. Eu costumo dizer que eu gosto de contar as notícias de hoje, né? Eu tenho testemunhos de 20 anos atrás, mas eu quero contar dessa semana, sabe? Estar aqui, a gente já vivenciou um monte de coisa, mas antes de estar aqui, nós tivemos a oportunidade de realizar algo muito raro no nosso país. Então, a consagração de ministros do esporte. Então, existem pouquíssimos ministros do esporte em nossas igrejas. A gente vai ver ministro de música, ministro de educação religiosa, pastores, mas ministros do esporte são pouquíssimas. Eu não conheço 5. E em Santa Luzia, uma comunidade, uma das mais violentas em São Gonçalo, onde a maioria das ruas tem barricada, um casal de diáconos que já são avós, foram estudar educação física e foram consagrados ministros de esporte. Então, essa realização no ministério é algo que a gente está vivenciando. Isso foi agora muito recente. A Neiva e o André e o pastor Fábio, da PIB de Santa Luzia, acreditou na visão do Ministério Esportivo, transformou o estacionamento da igreja numa quadra. Hoje tem mais de 200 pessoas circulando lá, fazendo esporte. Ainda não tem futebol, o futebol vai começar ainda. E ele mesmo quer fazer educação física, o pastor. Então, a gente vê esse fruto e ali conversões, cura, libertação. A gente está muito feliz com o que o Espírito Santo está fazendo. E é muito bom ver, né, tudo isso na prática acontecendo e vendo que não fica algo só no campo teórico, né, mas é algo muito prático. E para a gente poder finalizar, eu queria que você desse um conselho prático para um jovem que está desejando servir melhor a Deus, está nesse processo de treinamento para ser um missionário, para ser enviado pela sua igreja. Qual conselho você daria? Eu acho que eu fico com Paulo, né? Paulo fala assim, não deixe ninguém desprezar porque é jovem. E o mesmo Paulo vai falar que isso que vocês aprenderam na presença de muitas testemunhas, que foi confiado a homens e mulheres fiéis, que vocês possam passar o bastão dentro de tudo que o Senhor já tem ministrado, né? Então, que vocês sejam cheios do Espírito Santo e derrame o amor por onde vocês passarem. Então é isso, professor. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco com a gente. Você quer deixar algum recado final? Eu que agradeço a oportunidade, um forte abraço, Deus abençoe. Então até o próximo episódio, pessoal, e tchau, tchau.